E aí, tudo bem? Nesse vídeo, eu e o Paulinho, a gente trocou uma ideia muito legal para desmistificar sobre o carboidrato, né? O pessoal acha que a galera que adota o estilo low carb, cetogênico, tem medo do carboidrato e tal, e não é por aí. A gente explicou como é que funciona, quais são as melhores estratégias, falou um pouco sobre o Training Low, Compete High. Ele contou da sua experiência em provas de Ironman com a reposição de carboidratos antes da prova e durante. Falamos sobre o jejum, os reais benefícios do jejum e quais as melhores estratégias de jejum para treinamento e competição. Então assim, tá bem diversificado o assunto, mas tudo voltado para melhor qualidade de treinamento. Então, acompanhe aí os próximos minutos, deixa o seu comentário se você gostou, deixa o seu comentário se você não gostou, contribui aí para nossa jornada aí de compartilhar nossas vivências, nossas experiências através desse canal. Então, perguntaram para ti se é possível fazer treinos longos sem a utilização de gel, de carboidrato. Gel de carboidrato, exatamente. E aí, é possível? Nós poderíamos, sim, treinar sem a utilização de nenhum tipo de gel de carboidrato ou ingestão de carboidratos. O princípio é simples, tu tens que estar com outra fonte primária de energia sendo disponibilizada para você. Então você vai passar por um período de certa adaptação, de 4 a 8 semanas, para o seu organismo entender que aquele substrato que antes era essencial para a sua atividade física já não mais pertence, aí você vai estar adaptado para usar gordura. A partir desse momento, sim, você tem total condição de fazer treinos longos, treinos curtos, treinos fortes. Estando certo adaptado, você vai conseguir ter uma melhoria até mesmo na sua condição de duração da atividade física, sem nenhuma utilização de alimentos, ou uma recuperação melhorada, porque a via glicolítica é a via do ácido lático, a da dor muscular, sabe aquela dorzinha muscular? Então, você tem uma via glicolítica. E quando a gente não trabalha por essa via de açúcar, a gente também não tem problema de ter a dor muscular. Então, isso é outro benefício. Recuperação muscular, menos rigidez ou aderência das fascias musculares, né? São N situações que você acaba colhendo pelo simples fato de não ter usado carboidrato numa simples corrida ou na sua vida ou nos treinos. Então, e eu diria mais, eu complementaria da seguinte maneira. Quando eu comecei a reduzir o carboidrato em treinos, eu fiquei preocupado. Falei, vai faltar energia. E aí comecei a pesquisar e tentar entender por que não faltaria energia, né? Por que eu não precisaria do carboidrato? Porque, assim, a gente ouve sempre que precisa tomar um gel a cada 45 minutos numa prova longa de Ironman, por exemplo. Porque a gente precisa tomar um gel antes da largada numa prova de 5 quilômetros, correto? Isso todo mundo já ouviu isso alguma vez e pratica, a maioria das pessoas pratica isso. Então eu fiquei com medo, eu falei, mas vai faltar carboidrato, vai faltar glicose. Realmente, né? Para quem está acostumado a consumir dessa maneira, pode ser que falte, porque o corpo não está adaptado a buscar nas suas reservas de glicose, né, de glicogênio e de gordura a energia necessária para o exercício. Aí o que me chamou a atenção, o que me fez pensar assim, tá, mas por que consumir carboidrato numa prova longa ou num treino longo de mais de 1 ou 2 horas não seria lógico? Eu fiz a pergunta reversa, né? Porque assim, a gente nunca teve essa oferta de carboidrato. Quando eu comecei a treinar, não existia gel de carboidrato. Eu ia para o treino com o que eu tinha. E eu não levava Gatorade, não existia garrafa plástica de Gatorade. O Gatorade era uma garrafa de vidro que tu tomava depois do treino. Então, a gente não usava, né? Eu fiz a pergunta contrária, tá? Por que a gente, né, precisa do gel? E as atividades de maior duração, as atividades aeróbias de maior duração, elas funcionam basicamente a partir da gordura no nosso corpo. A endurance, né, a resistência, é o metabolismo predominante, o combustível predominante é a gordura. Então, essa é a primeira resposta que eu encontrei. E tu vai em qualquer livro de fisiologia que tu busque essa informação, vai estar lá. Que depois de X minutos, que são poucos minutos, 6 minutos, 10 minutos, o metabolismo que predomina começa a ser o de gordura, o oxidativo.
Existe a glicose ali? Existe. Ah, mas se a intensidade for muito alta, se a intensidade for muito alta, tu não vai suportar por muito tempo. Então, nosso tempo... Não, não por causa nosso, da, não por causa da fonte energética. não por causa da fonte energética, por causa da limitação nossa em fazer um exercício de intensidade alta, nossa limitação fisiológica. Então, assim, não vai faltar combustível. Por quê? Porque a gente tem uma grande reserva de glicogênio, que é a glicose estocada em nós. E o nosso corpo é capaz de converter isso em energia durante um exercício longo. A partir do momento que a gente fica ingerindo gel, a gente inibe esse processo e aí o nosso corpo não precisa acessar, só que a gente fica dependente da reposição do gel. A partir do momento que a gente para de consumir o carboidrato no exercício, o corpo leva um tempo para buscar a sua reserva. E aí, como tu falou... Poderia pincelar um pouquinho mais. A quantidade de glicogênio muscular que nós temos dentro do nosso músculo, ela é suficiente para fazer qualquer atividade nas quais nós decidamos optar, estando treinados e estando adaptados, claro. Então, assim, o nosso conceito de quantidade é que está equivocado. O nosso conceito de volume que tem que ser ingerido para armazenar está equivocado. Enquanto a gente pensa em passando da casa dos 3 dígitos, 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, nós temos uma quantidade muito menor que é realmente, efetivamente necessária para que haja um armazenamento do glicogênio muscular, ou então que a gente utilize ele. Ele é solto no organismo de maneira muito, 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 muito baixa. E aí vai o seguinte, quanto mais adaptado a utilizar a gordura como predominante no exercício, sem você usar recurso externo, né, sem ficar colocando carboidrato, menos glicogênio você vai precisar também, porque o teu sistema ele vai estar mais eficiente no uso da gordura. No início da atividade, ele vai converter muito dessa gordura em glicose, né? E aí o experimento que eu fiz comigo, que tu deve ter feito contigo, que qualquer pessoa pode fazer, é iniciar um exercício em jejum. Mede a sua glicemia em jejum, com o aparelho de glicemia. Vai estar lá, sei lá, 90, 100. Começa o exercício. Dali 20 minutos, mede novamente a glicemia e me diz quanto que vai estar. A minha já chegou a 120, 100 e tanto, sem eu ingerir nada, está em jejum. É o meu corpo. Então, e de onde vem essa glicose? Né? Ela é liberada, ela é disponibilizada para que ela, juntamente com aquela atividade física, possa fazer a função, né? A função metabólica de te proporcionar energia suficiente com a gordura e o açúcar necessário. Esse equilíbrio, essa balança que nós desequilibramos quando a gente ingere um sachê de gel. Uma outra coisa curiosa, Ivan, é uma analogia que a gente pode trazer para as pessoas que estão nos assistindo, é assim, numa prova de endurance, por exemplo, um Ironman, uma ultramaratona, que tu ingiras a cada 40 minutos, ou a cada 1 hora, que seja, 40 minutos que é o padrão, né? 40, 45 minutos que é o padrão de gel, associado com outras, talvez, alimentações baseadas em carboidrato. Você estaria fazendo uma prova dessa. E aí você depois, no final, tem desconforto abdominal, tem diarreia, aí dá piriri. Quantos relatos a gente já escutou de pessoas que, no meio da maratona, vão lá e querem fazer um número 2, né? Ou que tem uma diarreia, ou que tenha qualquer tipo de problema gástrico. Né? É mais comum até voltar do que sair, né? Então, assim, tem náusea, vômito, né? Tem dor de cabeça, a tontura, eu fiquei tonto. Não, muitas vezes nós estamos aí complicando o nosso processo, nosso sistema com isso, né? Mas voltando ao ponto que é importante, que é a quantidade, aquele volume. Pega na tua mão aquela quantidade de sachê de concentração de carboidrato, tá? A gente está falando de sachês que tem concentração de carboidrato. Você estaria comendo mais ou menos um bolo, certo? Um bolo durante essa prova. E aí eu te pergunto, se tu passar um dia todo comendo bolo, como é que você fica? Mal. E uma outra... Já parou para pensar? O dia todo eu vou comer bolo. Eu vou comer bolo
e vou tomar isotônico. Comer bolo e tomar isotônico. Isotônico é aquele que a gente conhece, o de açúcar, né? De alta Mas eu vou concentração de fazer isso o dia carboidrato todo. E também. água, claro. Como é que você vai estar no final do dia? É, É isso que nós estamos falando. é verdade. E uma outra coisa que eu ouvi esses tempos, teve aquele Iron que o Tim Don teve aqui em Florianópolis e fez o melhor tempo do mundo em Ironman. E alguém me falou que leu ou viu em algum lugar que o Tim Don falou que ele basicamente fez a prova consumindo gel de carboidrato, né? Eu falei, ele é o Tim Don porque ele consegue fazer um Ironman consumindo gel de carboidrato, por isso que ele é o mais rápido do mundo. Não é porque ele consome gel de carboidrato que ele é o mais rápido do mundo. Então as pessoas têm que entender também que os atletas de elite, eles têm uma alta tolerância e uma alta capacidade de se manter numa intensidade mais alta, aonde ele vai precisar de muito combustível proveniente da glicose, e ele tem uma alta tolerância a essa glicose, ou seja, ele consegue ingerir e fazer a prova e não passar mal por conta dela. Porém, em provas de ultra endurance, eu já vi inúmeros atletas de elite, muito mais que amadores, passando mal, abandonando por questões gastrointestinais que muito provavelmente estão relacionadas a essa capacidade de vazão desse glicogênio todo. Então, assim, a gente não acha que fazendo o que a elite faz, você vai, na questão nutricional, alimentar, de prova, você vai andar como elite. E é isso que se vende hoje, né? Eles botam o atleta profissional com o gelzinho, um a cada 30, 40 minutos, e aí o amador acha que ele tem a mesma demanda metabólica, ou que ele tem o mesmo Eu venho trazer para a parte prática, eu gosto da prática. Vou fazer novamente a pergunta. O Tindon bateu o recorde, certo? Quantas horas ele fez? 7h30 e alguma coisa, né? 7h36, 32. Então, ele, mais ou menos, na hora da natação, ele não tomou gel nenhum. A cada 40 minutos ele tomou gel. Ele deve ter tomado aí o quê? 5 gels? 5 géis? Talvez um pouco mais, mas vamos lá. 5, 6. Você faz quantas horas? E você faz em quantas horas? Eu fiz o meu melhor tempo é 9 horas, mas a média do Ironman é 13 a 14 horas, ou seja, é o dobro do tempo. É o dobro. Numa intensidade mais baixa. Mais baixa, onde tu não depletas esse açúcar. Velocidade. Não tem necessidade. Exatamente. Tu entra numa via que tu não está acostumado a usar, que o teu organismo se conflitua nesse momento, né? Ele vai usar a gordura o tempo todo, mas ele está em conflito. É um conflito que muitas vezes te faz não render como tu gostaria e não obter o resultado do benefício daquela energia disponível. E sim, tu tem que ficar ingerindo. Ou seja, tu inibe sempre que o teu organismo está ali começando a entrar naquele processo, come um açúcar, come um bolo, passa e toma sopa, come um pãozinho, come a bolacha, e assim vai. Fora o gel, né? Fora o gel. A gente está falando de provas de endurance de longa duração. Então, resumindo, Ivan, que eu acredito que são coisas extremamente importantes que a gente comunique o quanto é tranquilo isso, né? O quanto é tranquilo. Nós temos uma capacidade muito presente no organismo, uma capacidade pronta para ser ativada, que é essa de usar a gordura, e a gente inibe ela através da ingestão de alimentos que são mais facilmente quebrados, certo? O que acontece? Por que a gente não consegue fazer essa matemática junto? A gente não consegue usar açúcar e gordura junto por quê? É um exemplo simples. O açúcar, quando você coloca um açúcar dentro de um copo de água, ele se dissolve muito rápido, ou seja, ele se quebra, ele se desmancha muito rápido. E a gordura, se você colocar num copo de água, você tem que ficar batendo para aquelas gotinhas começarem a ficar bem pequenininhas, e elas irem se diluindo, e depois de um tempo elas vão voltar a se juntar porque elas não se misturam. Então, esse exemplo é como o organismo interpreta o tipo de alimento que a gente coloca para dentro. Então, a gente coloca açúcar, ele facilmente é quebrado, é uma energia de curto espaço de tempo, ou seja, 30, 40 minutos, ela já se depletou, ela já fez a sua função e você tem que colocar de novo, você tem que colocar de novo. E o problema maior é os efeitos que causa no teu organismo, porque, além disso, muitas vezes elas são alergênicas, a gente vai começando a inflamar com os alimentos que a gente vai comendo, somados a toda a alimentação que a gente já tem baseada nisso. É que vai sobrando, né? Que vai sobrando, que se ingere tanto carboidrato ou tanta glicose
muito superior à necessidade, que acaba sobrando, e o corpo tem que lidar com esse excesso, né? Então, aí a questão oxidativa, a questão inflamatória está muito relacionada com a quantidade excessiva de glicose, e porque assim, como tu falou, né, vamos ser didáticos e mostrar que é tranquilo. Não é que não se tenha necessidade ou não se possa conviver consumindo carboidrato até durante Exatamente, treinos e perfeito. provas, não é isso. Como tu falou lá antes, a quantidade é que está equivocada, né? Criou-se uma prioridade e um volume que não é compatível com a nossa fisiologia, com o metabolismo da maioria das pessoas, né? Então, é por aí. Mas aí, essa pergunta que tu recebeu, puxa uma que eu recebi, que eu acho que tu vai conseguir, eu já respondi lá nos stories, mas acho que tu consegue, com a tua experiência, aprofundar um pouco mais, que foi o tal do Training Low Compete High, né, que me perguntaram, que é tipo assim, vou treinar em low carb e vou competir com, com mais carboidrato. E eu vejo que é uma prática que está sendo muito difundida, né, que as pessoas que estão já aderindo à estratégia low carb, elas, quando vão competir, elas tentam aumentar o aporte de carboidrato. E aí, é necessário fazer esse aporte? Quando que ele é bem-vindo? E se durante algum tipo de atividade você faz uso de alguma fonte de carboidrato, né? Tipo assim, tu que está muito certo adaptado e faz provas muito longas e faz provas curtas em alta intensidade, em algum momento tu teve necessidade de fazer algum tipo de reposição? São estratégias. A construção de estratégias e a aplicação delas na prática é o mais importante para cada organismo. Por exemplo, Ivan, o meu período de certa adaptação demorou, acredito que uns 2 anos. Poxa, 2 anos. Calma, né, gente? 2 anos para o que nós queremos, né, Ivan? O que nós queremos é recuperarmos a nossa saúde. No primeiro momento, é bom que a gente entenda as decisões que cada um está tomando por essa linha que nós estamos falando, certo? Eu, particularmente, e o Ivan, se tu me permite falar, tomamos decisões de voltarmos a ter saúde. Então, a minha certa adaptação demorou de 1, 2 anos, e com o meu médico ainda falando que eu demoraria uns 3, 4, 5 anos para voltar a ser a pessoa, o próximo da pessoa que eu era com relação à saúde. Entendido isso, aí a gente tem as estratégias. Primeiro, certa adaptação para voltar a ter saúde. Tendo saúde, existem as estratégias, que aí é onde entra essa pergunta, Ivan. A estratégia alimentar adotada por mim foi fazer um aporte de carboidrato, aí com gramaturas diferentes, com gramagens diferentes daquelas tradicionais, para aumentar o glicogênio muscular e ter ele disponível em Mas maior... respeitando a proporção que a cetogênica prevê, de mais gordura. Não. E isso que é o mais interessante. Eu preciso falar das fases. Vamos falar. Pré-prova. Uma semana antes da prova. Tá? Não vou entrar aqui no viés das quantidades. Mas teve um aporte dia sendo elevado até o dia da prova. De segunda a domingo. Isso no primeiro momento que nós fizemos a estratégia. No primeiro ano dessa estratégia. Né? No segundo ano, a gente fez de quarta a domingo, elevando a quantidade de carboidrato. E no terceiro ano, que foi o meu melhor ano, a gente fez de quinta a domingo. Certo? Certo. Elevando. Em nenhum momento, ou melhor, no primeiro ano, eu tive muito desconforto abdominal por ter elevado a quantidade de carboidrato. Sim. Aí são as estratégias. Por quê? Porque eu passei uma semana comendo carboidrato num volume maior para aumentar esse glicogênio. E no segundo ano foi um pouco mais tranquilo, e no terceiro ano foi, eu acho que a medida certa, certo? Então foi a tolerância que eu tive. Por quê? Eu fico com muita dor de cabeça, eu começo a inchar, tu fica muito inchado, tu ganha quase 3 quilos antes da prova. É uma coisa, de certa maneira, eu acho que 2 a 3 quilos, porque é assustador, porque tu retém mais líquido, né? Sim. Então, na véspera da largada, eu estava com uma cara até mais inchada. E tu já está naquele período
de muito pouco treino, né? Então, o teu corpo já está se alterando pela baixa da carga de treino, né? Sim, ele Tendo duas situações. Mas hoje, como é que tu pensa? Tu acha necessário aportar mais carboidrato do que o normal antes? Ou porque assim, a gente sabe que o nosso corpo ele tem um limite de reserva de glicogênio. A gente tem sim. ali glicogênio hepático, glicogênio muscular. A gente tem um limite. Vamos pensar no seguinte, eu estou chegando perto da prova, minha carga de treino já diminuiu, eu estou quase com 25% da carga de treino que eu tinha há 4 semanas atrás. Então, naturalmente, o teu corpo já está conseguindo dar conta de estocar glicogênio a partir da própria gordura que você ingere nessa alimentação, né? Convertendo isso em um pouco de glicose. Tu entende que ainda é necessário fazer um aporte pré-prova hoje? Então, continuando a linha do raciocínio, as próximas estratégias vai ser não fazer o aporte do glicogênio muscular, certo? E aí Sim. vai ser um ano de experiência para ver como é que o organismo responde. O que aconteceu nesse ano muito bom foi acertar a quantidade, o tempo, certo? Não sabendo se isso seria mais ou não, entendendo que esse a mais é eliminado, certo? A gente não tem ganho de peso, a gente não tem nada que ganhe peso efetivamente por estar fazendo isso, como a gente está certo adaptado. O corpo não virou nenhuma chave, ele não entende que tu estás fora desse processo, né? Muito pelo contrário, muitas vezes tu tens que fazer alguma atividade para ativação metabólica, para ele entender que o mecanismo ainda está daquele jeito, está naquele modelo. Uhum. E a ingestão, Ivan, basicamente, assim, falando clinicamente falando, palavras do doutor, né? O que for a mais vai ser eliminado. E se tu tiveres disponível o benefício da gordura pronta para estar presente 100% no teu organismo e disponível o benefício da explosão, da força que causa, da força, principalmente, que causa ter o glicogênio, né, numa concentração um pouquinho maior, porque ele vai ser depletado, ele vai se deteriorar durante a prova. Achar essa equação é o ponto mais assertivo de todo o processo. Porque quando nós estivermos durante a prova, dentro da prova, vão existir momentos de explosão, momentos de força, momentos de muita contração muscular, e tu não pode estar no limite mínimo dessa reserva. reserva. Né? Durante a prova, quando tu chega nesse momento porque para o público geral entender, né? Por mais que se a gente não, o glicogênio ele vai sendo consumido, nosso corpo leva um tempo para converter outras fontes energéticas em glicogênio e estocar. Quando a gente está durante o exercício, isso provavelmente não acontece porque é muito rápido que ele é utilizado. Cabe aí uma reposição de alguma fonte de carboidrato, mesmo que mínima, para manter uma linha base de glicogênio ou de glicose, ou para não consumir todo o teu glicogênio de reserva? Cabe nesse momento? Existe uma estratégia assim? Existe essa estratégia sim. Ela não tem interferência alguma no teu rendimento de forma negativa, nos pontos negativos que a gente fala sobre a ingestão excessiva de carboidrato. Volta naquele ponto que a gente havia abordado, que o que está errado é a quantidade, o que está errado é a quantidade inibidora de ativação dos processos metabólicos, certo? E quando a gente usa isso, a gente repõe aquilo que deveria pertencer ao músculo e nós estamos depletando. A neoglicogênese, a neoglicogênese da proteína, por exemplo, né? Quando nós comemos muita proteína, a gente faz uma neoglicogênese, aí a gente transforma metade dessa proteína em açúcar. Eu vou usar isso como exemplo, a gente não tem tempo hábil, como tu acabou de falar, não tem tempo hábil do organismo fazer qualquer tipo de processo químico em alta intensidade, onde ele vai ter que estar simplesmente concentrado em te ofertar aquilo que ele tem. Ele não tem essa condição ali de fazer isso aí durante essa prova. Ou você não arriscaria uma prova esperando que ele convertesse algum dos substratos que você está colocando para dentro. Então, a melhor coisa que tem é ofertar. É ofertar aquilo que vai ser usado. Ofertar aquilo que nós estamos precisando ou estamos depletando. Ah, legal. E isso traz um paralelo com um ponto que eu vejo que a gente tem discutido, né, que é muito comum.
que as pessoas hoje que iniciam a prática de um low carb cetogênico, elas vivenciam a liberdade de não precisar se alimentar nem antes da atividade ou de poder fazer jejuns prolongados. E às vezes elas até exageram nisso, achando que é melhor do que ou vir a competição, sei lá, não consigo entender a lógica. Mas toda vez que a gente promove um jejum prolongado, a gente acaba por utilizar nossas reservas de glicogênio, correto? E se a gente vai fazer uma atividade depois disso, dependendo da duração dessa atividade, a gente está comprometendo essa reserva. Seria... Eu gostaria... Terminou? Desculpa. Sim, sim. Eu gostaria de compartilhar com todos, Ivan, sobre algumas experiências. Em 2015, eu entrei para o jejum, né? Entendendo os benefícios dele e buscando entrar em cetose. 2014, 2015, entrar em cetose, né? Por quê? Porque a estratégia, certo? Essa estratégia de entrar em cetose, ela está vinculada a ficar um tempo sem comer e o organismo automaticamente ir buscar as suas reservas. Depois desse momento, eu tive algumas situações sugeridas pelo doutor e com o intuito de nós criarmos respostas do organismo ao estímulo físico e à cetose, né? Então, eu fiquei 12 horas, eu fiquei 16 horas, fiquei 24, fiquei 36, fiquei 48 e o meu maior jejum foi 72 horas. Não era para provar que eu não ia morrer, mas simplesmente foram estratégias que foram sendo construídas, foram sendo feitas, né? O que eu sentia depois de jejuns, isso sem fazer atividade física, jejuns muito prolongados? Eu sentia que o corpo, de certa forma, ele é exigido de uma maneira ímpar. Ele ativa um mecanismo de emergência, no sentido de, opa, eu preciso ingerir aquilo que eu tenho armazenado, porque não vai vir substrato, né? Passou as 12 horas, 16 horas, tu não colocou nada para dentro, entra nas 18, passou das 24, até a dor de cabeça some, ou seja, ele se volta para dentro e começa a usar essa tua gordura corporal. Como renovação celular, ótimo. Como baixar ou como controlar diabetes, maravilhoso. Como combater qualquer tipo de processo ou patologias que nós estejamos vivendo por causa disso, como lesões crônicas, dores crônicas, fibromialgia, artrite, artrose, qualquer coisa que envolva essa inflamação por causa de alimentos que não nos causem um benefício ou que nos inflamem, ótimo. Se eu vou fazer atividade física, eu vou na contramão, eu estou indo na contramão, certo? De um processo que não é necessário para tu estar em cetose. É simplesmente para provar que eu consigo fazer a atividade física usando a gordura. Aí a gente consegue quebrar paradigmas quando vivencia isso. Então, qualquer pessoa que faça o jejum, saia para fazer atividade física, ela tem uma constatação, ela gosta, talvez as pessoas gostem de dizer, putz, é verdade, se eu não tinha carboidrato, o que eu usei para fazer essa atividade física? Então, essa constatação, ela é algo mentalmente positivo. Tirando isso, Ivan, estando certo adaptado, jejum entra para todos os benefícios da saúde, certo? Saúde, puramente longevidade e não para tu estar apto a fazer uma atividade física. Ah, legal. Bacana. Então, assim, o que eu poderia dizer para complementar para quem está interessado nesse universo da dieta cetogênica voltada ao exercício, o que fisiologicamente a dieta cetogênica simula no nosso corpo em termos de metabolismo? Nada mais do que o jejum. A dieta cetogênica, ela funciona para manter ativa a via de conversão da gordura em corpos cetônicos. E isso acontece no jejum. Então, imagina assim, o corpo no jejum, ele tem um funcionamento metabólico, no jejum prolongado, mais de 12, 14 horas,
que é a formação de corpos cetônicos e a predominância dos corpos cetônicos como substrato energético. A dieta cetogênica, ela faz isso trabalhando nas proporções do que você ingere de macronutrientes. Então, por essa lógica, se você está ceto-adaptado, você está em cetose. Se você está em jejum, você também está em cetose. Então, você não precisa estar em jejum para fazer o exercício em cetose. Correto? Exato, perfeito. É um mecanismo natural do organismo, porque a disponibilidade de comida há 200, 300, 400, 500, 1000 anos atrás não era a disponibilidade de comida que nós temos hoje, tá? E vou pegar o gancho. Adorei essa, Ivan, porque eu não tinha me ligado nisso. Então, vamos lá. Se o mecanismo de jejum é o mesmo mecanismo da cetose, ou seja, quando tu fica em jejum, tu estimula o teu organismo a buscar, né, a fonte disponível que vai, a natural do corpo, ou seja, ele começa a quebrar e transformar a gordurinha lá em corpos cetônicos. Legal. Não quer dizer que ele não pegue massa muscular, não quer dizer que ele não faça isso aí. Ele vai lá e tem acesso. Cabe a você fazer a reposição. E na dieta cetogênica, se nós estamos em jejum, e quando a gente diz assim, vamos lá, isso aqui não é uma prescrição, que nós temos que colocar 5% de carboidrato. 5% de carboidrato. Vocês lembram quando a quantidade necessária para o glicogênio muscular a gente não sabe? Tá aí, ó. Os 5% é a quantidade necessária para o teu glicogênio muscular, ou seja, é ínfima perto daquilo que tu comes. Sim, né? esse 5% ele serve, né, o 5 ou 10% que é preconizado pela dieta cetogênica. Hemácias são glicose dependentes, elas não funcionam com corpos cetônicos. As células hepáticas do fígado, elas só funcionam com glicose. Uma parte dos neurônios só funcionam com glicose. A grande maioria das nossas células musculares, músculo cardíaco, grande parte dos neurônios, tecidos diversos, eles funcionam com corpos cetônicos. Eles operam bem com corpos cetônicos. Então, isso já mostra que a nossa necessidade, ela é isso que tu exemplificou na prática, né? Não é tão grande quanto a gente imaginava que fosse, né? E os parâmetros para que as pessoas se atualizem, vamos lá. Uma pessoa que hoje se alimenta por carboidrato e medir uma glicemia de 69, 70, 65, 75, ela pode sim, ela vai ter que se inteirar do que é isso. Mas qualquer agente de saúde estaria falando que ela está em hipoglicemia. Se ela fizesse uma atividade, poderia passar mal. Né? Então, a quantidade que nós medimos hoje, essa glicemia que nós medimos, tá? Ela está baseada como uma média das pessoas que consomem carboidratos. Nós, que usamos a alimentação cetogênica, deveríamos pertencer a uma média de 85 para baixo, sempre. Certo? Isso numa ação natural, né? Estou vivendo o meu dia, o meu corpo está em equilíbrio, estou levando o meu dia a dia. Então, precisamos nos atualizar dos conceitos. A gente precisa entender. Né? Os parâmetros são outros, né? Parâmetros. Mas isso que tu falou dá um gancho para uma pergunta que me fizeram, que foi o seguinte: quais os riscos de adotar uma dieta low carb sem acompanhamento médico ou de nutricionista, né? Vamos lá. É um tema complicado, né? Porque nós vamos mexer ou falarmos sobre uma coisa que todo mundo faz e que cada um tem a sua opinião. Tá? Mas vamos lá. Seguinte, minha opinião. E o que eu faço para mim. E o que eu fiz para mim. Por que eu procurei um médico? Porque eu estava doente? Porque eu não funcionava? Porque eu não sabia o que fazer? Porque eu fui criado a entender que como eu comia, ou até mesmo fui orientado por um profissional que era o caminho certo. Foi prescrito para ti aquele remédio alimentar. Porque esse profissional tinha uma linha na qual isso que nós estamos falando aqui hoje não era uma linha ou de conhecimento, ou de aplicação, ou de direcionamento, não importa.
Ou seja, eu usei todas as estratégias convencionais ou as estratégias massivas que as pessoas recebem pelo Instagram, pela internet, pelo amigo, pela mãe que diz, tem que ir lá, tem que fazer tal coisa, certo? Então eu estava doente. E eu vou um pouco além nesse processo. Eu acredito, e aí me perdoem, que grande parte da população está doente. Grande parte da população. Mas isso é fato já, né? Isso é fato. É uma opinião minha. Por quê? Não precisa nem crer, é fato constatado, né? Hoje, os livros mais recentes que eu leio, só para complementar, dizem o seguinte: a população dos Estados Unidos ela é muito bem monitorada, essa questão de saúde, por questionários e tal. Então, assim, se eu não me engano, a obesidade lá já superou 50%, 60%. E metabolicamente doentes, tá? Eu já vi autores referenciando de 80% a 90% da população norte-americana metabolicamente doentes. Ou seja, quase todo mundo. Então, voltando a esse ponto, eu diria que hoje as pessoas precisariam identificar seu nível de saúde e não acharem que estão com saúde, porque fazem aquilo que todo mundo faz. Esse é o ponto. Tá todo mundo hoje andando num plano e não entendendo como é que está seu organismo para aquilo. Eu fali organicamente. Eu sucumbi a todas as escolhas ou a tudo que foi me ofertado e por exigir meu corpo através do esporte, eu tive o meu declínio. Tomei minhas decisões. O Ivan teve o declínio dele e tomou as decisões. E a gente compartilha hoje porque acredito que ninguém precise passar por todos os processos, declinar de maneira aguda, como foi, e depois continuamente crônica, como a gente viveu, e não ter a mínima noção do que está fazendo, achando que está fazendo certo. Então, hoje, eu diria que os profissionais que estão aí, tanto nutricionista, quanto médico, quanto endócrino, quanto nutrólogo, eles são de fundamental importância, porque a população está doente. Agora, se você não sabe como é que está a sua saúde, não sabe como o seu corpo está se comportando ou como que ele vai estar daqui a 5, 10 anos, você não vai procurar nenhuma orientação e vai continuar fazendo. Agora, esse é o ponto. Agora, Ivan, sou de total acordo contigo quando a gente diz assim, fomos criados aprendendo a comer isso, com isso e mais isso dá certo. Vocês têm que descobrir o outro lado, porque aí o que pega não é a necessidade de um profissional propriamente dito, mas sim vocês saberem o que podem comer, né? Saberem o que dá para comer. Essa a questão, o conhecimento. E saber sobre sua saúde. Como tu falou, as pessoas entregam a saúde dela para terceiros, como a gente sempre fez, acreditando que aquilo é melhor. Mas já provou-se, e está aí, é evidente que tem alguma coisa errada. E a gente se moveu para tentar entender o que estava acontecendo de errado e melhorar para nós. E hoje a gente compartilha a nossa experiência justamente para que as pessoas criem uma autocrítica a ponto de tomar decisões a respeito do que comer e tomar decisões a respeito da sua saúde, né? Não simplesmente serem passivos no processo. Nós não fomos passivos, né? Mas 99% das pessoas, elas, por muitas vezes falta de conhecimento ou por confiança, elas acabam sendo passivas nesse processo. Essa passividade, e o nosso convite é para que vocês se chacoalhem, no sentido, tem alguém falando alguma coisa diferente daquilo que eu faço. Que talvez seja eu e vou falando aqui de alguma coisa. Cetose, diminuir carboidrato, mas eu vou deixar de comer pizza. Vou deixar de comer pizza, macarrão, sair com uns amigos. Não, ninguém está falando nada disso. A gente só está querendo que vocês tomem as decisões corretas, entendendo a consequência delas. Né? Vendo, enxergando claramente. Tem gente falando, tem gente alertando. E na nossa época, ninguém dizia isso. Ninguém alertava isso. Aí, quando vocês tiverem o conhecimento e quiserem
vou seguir por isso. Cara, ó, né? Beleza, tá ótimo. Conhecimento tá dado, tu tá orientado, a gente cumpriu nossa missão, né? De trazer, de levar para vocês isso que a gente, a duras penas, está colheu, e acredita que ninguém precise passar por isso. Então, esse nível de consciência é o que é mais importante, nível de autoconsciência, né? Isso que eu estou colocando dentro da minha boca, vai fazer o que comigo daqui a 5, 10 anos? Fez algumas coisas com a gente, e a gente está aqui para isso. Estamos entregando, né, Ivan? É isso aí. A gente está compartilhando porque a gente realmente acredita que as pessoas podem melhorar a sua vida a partir das experiências, não só as nossas, como de outras pessoas, de todos os estilos possíveis, né? Mas muito legal, acho que essas perguntas, elas foram puxando um fio de um novelo grande aí. Me deu vontade de falar um negócio, cara. Agora, posso? Claro. Vamos lá. Eu como que eu gosto, criei novos hábitos, sou um cara disposto, sou uma pessoa com humor acima da média, porque não tenho mais o mau humor daquela fome, né? A gente tinha muito mau humor. Vocês têm mau humor quando vocês comem? Cara, eu perdi esse mau humor, sabe o mau humor da fome? Eu não tenho. E quem tá vendo isso aqui provavelmente tem, né? Ficou 5 horas sem comer, começa a ficar mal-humorado, brigar com a mulher, brigar com o cachorro, não leva o cachorro para passear, ele não leva o lixo para baixo, e assim vai. Treino muito bem, vivo a minha vida profissional maravilhosamente bem, tenho uma lucidez mental absurda, acordo sem dores, não tenho mais dor de cabeça, não tenho desconforto abdominal, faço treinos fortes, corro forte, nado forte, pedalo forte, passeio com a minha mulher, ou seja, eu não tenho mais empecilhos e tenho disposição e estou aqui e, cara, isso é muito bom. Eu não tenho, assim, palavras para dizer como é que eu estaria se eu não tivesse tido algumas decisões positivas quanto a isso. O Ivan é uma pessoa que também eu admiro bastante, tenho um respeito tremendo profissional e esportivamente, e vejo também que ele gerou uma consciência absurda com relação a isso. A gente em meio de tudo que a gente fala, a gente é indignado, na verdade, né, com as decisões que a gente tomou, e o conhecimento estava ali, porque tudo que a gente lê hoje é antigo, a gente também não quis enxergar, e estava funcionando, né? É isso que eu queria falar. Bem legal, bem legal. É por aí mesmo. Do meu lado aqui, as mesmas palavras eu posso utilizar. E é isso, né? Eu não diria, com relação ao conhecimento, ele existia, mas ele não era muito difundido, sabe? A gente sempre confiou muito, né, Paulinho? A gente sempre entregou muito, né? Até a gente porque confiou em quem nos direcionava, né? E quando não dói na carne, a gente não sabe. O problema é que quando começa a aparecer na pele, começa a aparecer, a externar os problemas, aí que começa a incomodar. Daí a gente vai atrás das respostas. E eu tenho certeza que as pessoas que se identificam em alguns pontos da nossa conversa, tem muita gente que vai se identificar com alguns pontos, e elas devem sim procurar a informação, conhecimento, que é a melhor forma de se proteger contra qualquer doença, tá? Show?